dessa série que nós estamos trazendo, com exceção de semana passada, né, onde o Fabiano realmente compartilhou, saber que o relacionamento é a chave para o sucesso. Tá? Então, esse é o tema nosso tema de hoje é relacionamento, a chave para o sucesso. E eu quero começar aqui no texto de 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 18, que diz assim, e todos nós que com a face descoberta contemplamos a glória do Senhor, segundo a sua imagem, estamos sendo transformados em glória cada vez maior, a qual vem do Senhor, que é o Espírito, né? Então, veja bem, vamos analisar um pouquinho aqui desse texto e nós vamos entender, pelo que eu entendi aqui, que nenhum de nós ainda já somos assim perfeito nesta área de relacionamento. Sabe, todos nós estamos crescendo e o apóstolo aqui, o profeta, né, o apóstolo Paulo, ele escreve aos Coríntios e diz, é interessante sabermos que nenhum de nós já estamos aperfeiçoados nesta área, mas nós precisamos estar crescendo de glória em glória, nós vamos crescer de glória em glória. Então, todos nós estamos como se tivéssemos com a face descoberta, né? Então, estamos contemplando a glória do Senhor, tá? Segundo Ele vai nos transformar, sabe? Nós precisamos tomar a iniciativa, nós podemos e devemos, sim, sabe? Nos esforçar, porque o relacionamento ele não depende de Deus. Nós precisamos primeiramente ter relacionamento com Deus, tá? E isso é realmente inegociável para um cristão, qualquer pessoa, mas especialmente para uma pessoa que aspira à liderança. Então, quando se fala de treinar pessoas, né? Se fala de treinar novas pessoas para exercer liderança, a primeira coisa que nós devemos observar é como que ele se relaciona com as pessoas. Então, isso é muito importante. Por isso, primeiro nível de relacionamento que nós devemos ter aqui, que nós devemos atentar, que nós devemos investir, no relacionamento com Deus, tá? Inclusive, irmão, não existe igreja sem relacionamento. Então, igreja sem relacionamento é apenas uma religião, tá? Então, tem aquelas igrejas, ou aquelas religiões, onde a pessoa vai lá só cumprir a sua tarefa, né? Tem aquele tempo lá, muitas vezes não consegue falar nem com a pessoa que senta do seu lado, vai e volta, faz suas preces. Isso é diferente daquilo que a palavra de Deus fala, né? Nós vamos ter relacionamento com Deus, o relacionamento vertical, mas nós precisamos ter relacionamento horizontal, tá certo? Então, quando você busca o relacionamento vertical, com certeza, tá certo? Você também vai poder experimentar o relacionamento horizontal, ou seja, o relacionamento com Deus, né, que é o vertical, de baixo para cima, e o horizontal, que é ao seu redor, tá bem? Por isso é importante que nós possamos valorizar, não só na nossa vida, mas também na vida dos nossos discípulos, tá? É muito mais importante você dar uma aula didática para seus discípulos do que você sentar com ele e contar
as suas experiências. Isso faz toda a diferença, tá? Isso faz toda a diferença quando você passa a expressar seu relacionamento com Deus. Mas não só isso. Para você levar seus discípulos a terem um relacionamento com Deus, eles precisam andar junto com você, eles precisam conhecer você, eles precisam ir com você à torre de oração, tá certo? A ter intimidade, você precisa orar junto com eles, você precisa tirar tempo para orar sobre eles, tá? É interessante que toda vez que a pessoa vem para o encontro do discipulado, é importante que você esteja assim, impondo as suas mãos sobre a cabeça dele e orando, porque isso vai transferir uma unção muito grande da sua vida para a vida daquela pessoa, tá certo? Seja ela quem for, se a pessoa adulta, se a pessoa que tem muitos anos na fé, mas se você vai transmitir a unção que está na sua vida, só tem uma maneira, é através de você impor as mãos com imposição de... Tá? E nós vamos ver isso aqui no Novo Testamento, tanto no Velho Testamento quanto no Novo Testamento, várias vezes nós vemos aqui as pessoas sendo consagradas, recebendo a oração com a imposição de mãos, tá certo? E nesse texto ele fala que todos nós estamos crescendo, mas nós estamos crescendo também no relacionamento com os nossos irmãos, tá? Com o nosso próximo, com a nossa, com os nossos co-líderes, né? Com os nossos discípulos, com os nossos discipuladores. Nós também estamos crescendo nesse aspecto também de relacionar com as pessoas. E nós precisamos tomar iniciativa, porque se você é a pessoa que é bom de relacionamento, ele vai querer, com certeza, ele vai querer se aproximar de pessoas, de mais pessoas, tá? Por isso, queridos, é importante, tá? Que você se esforce, que você tenha realmente a iniciativa. Você não deve, principalmente você que é um líder de life group, né? Mas se você não é um líder, se você é um cristão que entende sobre relacionamento, você vai tomar a iniciativa. É sua responsabilidade, é a nossa responsabilidade. Eu falo também como ovelha e como cristão, de tomar a iniciativa de procurar as pessoas para termos relacionamento com elas, tá certo? E vale a pena a gente investir nos nossos irmãos novos convertidos. Se eles vieram para a igreja, se eles entregaram a vida para Jesus, se eles se converteram, é importante que não esperemos deles virem até nós. Nós vamos até eles. Nós vamos procurar consolidá-los. Nós vamos procurar inseri-los no contexto da igreja, no contexto do Life Group, tá? Claro que isso tem que ser feito de uma forma muito educada, tá? Sem forçar barra, mas fazer isso com toda educação, mas com toda a sua determinação, porque a maioria das pessoas, quando elas chegam, ela é um convidado, né? Ela é como se fosse um hóspede, ela não tem tanta liberdade, ela ainda vai poder assim, experimentar, ela vai querer realmente conhecer, ela não vai se arriscar, né? A fazer qualquer coisa, qualquer atitude, né, que vai deixar ela constrangida. Então é importante a gente manter esse espaço para ela de liberdade, para ela poder falar, compartilhar, mesmo que seja alguma coisa assim bem infantil, mesmo que seja algo assim bem tosco, nós devemos sempre considerar, tá? Respeitar, nós devemos sempre valorar, tá bom? Que eu tenho aqui, de uma pessoa muito querida, que mora lá em Fortaleza, ele era bem novo convertido,
E ele, então, mudou para Recife. E eu, no começo, eu até fiquei assim um pouco, poxa, triste, porque, meu Deus, esse irmão é tão precioso, e agora eu estava preparando ele para liderar o Marcelo. Ele ainda não era um líder de Life Group, mas eu estava preparando, ele já estava preparado e tudo. Nós estávamos vivendo um momento de comunhão muito lindo, muito poderoso. Aí ele viajou para Recife. Aí eu senti claramente Deus falar comigo, que não era para mim me entristecer, porque Deus tinha um plano, né? Deus tinha uma obra para fazer através daquele irmão. E aí nós ficamos fazendo contato com ele, falamos para ele que Deus tinha, sim, uma obra, Deus tinha um projeto para fazer através da vida dele, tá? Então, veja bem, queridos, chegou a um ponto que ele começou a ser desafiado para ganhar pessoas para Jesus, né? E no futuro, realmente nós podemos começar ali uma igreja. Agora, você pode pensar, como que você vai começar uma igreja com uma pessoa que é novo na fé? Então, tudo isso foi medido, né? Porque para você ganhar vidas para Jesus, você não precisa ser muito maduro na fé. Você só precisa ser bom de relacionamento. E esse irmão, ele é muito bom de relacionamento, tá? Ele é bom de relacionamento. E aí eu falei, conversando com ele, orientando, era outra pessoa que a discipulava, mas eu comecei a orientar ele. E falei, olha, você começa evangelizando pelos seus funcionários, pela empresa em que você trabalha. E assim ele foi fazendo. Ganhamos uma pessoa, depois ele ganhou outra pessoa, e já era 3 casais. E daí, então, nós já começamos o Life Group. O ponto que ele queria desistir de tudo, né? Ele queria abrir mão daquele Life Group, e ele foi até Fortaleza só para me dar essa notícia. E aí nós levamos ele ao pastor Vital, não, tudo bem, irmão, e, né? Pastor Vital compreensivo e amoroso. E aí eu chamei ele para a sala, tudo bem, Alex, eu concordo com você. E eu chamei ele para a sala e falei, só que agora nós precisamos ter compromisso com aqueles novos convertidos, né? Como é que você vai fazer? Não, eu tenho isso, tenho aquilo. Eu falei, se ficar um deles somente, eu vou lá para fazer esse trabalho, para cuidar, porque é um compromisso que nós temos, e a gente tem um relacionamento com eles, né? De repente, se você coloca ele em outra igreja, eles podem até ir para outra igreja, mas será que eles vão conhecer pessoas lá que vão ajudá-los, né? E aí, então, ele pensou e decidiu, então, não dar sequência àquele plano. E eu passei aí quase todos os finais de semana, eu ia para lá com ele, né? Quase, assim, pelo menos uma vez por mês eu ia. E ali nós começamos a fazer o Life Group e comecei a encorajá-lo, e ele realmente desenvolveu um excelente trabalho, até que hoje nós temos uma igreja muito forte lá em Recife, muito poderosa, né? E tem até um casal que está aqui, uma família, está aqui conosco, que é de lá de Recife, através desse trabalho, valeu a pena, né? Então, nós temos uma família aqui conosco, que foi para São Paulo, depois veio para cá, nos ajudando aqui. Mas veja bem, queridos, essa importância de manter o bom relacionamento. Se eu não tivesse mostrado para ele valorizar os relacionamentos, ele facilmente tinha ido para outra, né? Outra congregação, talvez, ele tinha se envolvido, talvez até nem estivesse congregando, parasse de congregar, porque quando as pessoas chegam muitas vezes de uma cidade, que eles vêm para outra cidade, se não tiver um apoio, às vezes a pessoa acaba esfriando, né?
Da mesma sorte também quando alguém vem de uma igreja para outra igreja. Se ele não chegar a encontrar um ambiente ali bom para ele, que vai levar ele a desenvolver relacionamentos, provavelmente ele não vai se encaixar ali. Então, a nossa maior determinação é que cada pessoa, cada membro da igreja possa desenvolver bons relacionamentos. Tá? Cada um de nós possamos realmente, né, ser bom nessa área de relacionar, de conhecer pessoas, de estar junto, de conversar, sabe? Isso é importante, tá, queridos? Isso é muito importante. A nossa visão não é G1, não é G2, não é G10, tá? Nós seguimos um projeto, nós não seguimos uma visão, um modelo, né? Nós temos uma visão, é um projeto, tá? Que a visão nós chamamos MDA, tá bom? Não é o modelo, não é, sabe? Nós não seguimos modelo nenhum, nós seguimos uma visão, e a visão é ganhar pessoas e cuidar bem delas, tá? Essa é a visão de todo cristão. Nós entendemos que o próprio Jesus chamou Pedro e recomendou a ele: Pedro, se você me ama, então você vai cuidar bem das minhas ovelhas, tá? Dos meus cordeiros. Então ele perguntou 3 vezes para Pedro. Então, quando Jesus enfatiza uma vez uma coisa, é porque é importante. Mas quando ele enfatiza 2 vezes, 3 vezes, é porque é muito mais importante. Ele quer que nós possamos ter muito mais atenção para isso, tá? E cuidar de pessoas é realmente o que bate forte na visão do MDA. Então, quando nós temos revelação da pessoa de Jesus, isso nos transforma para que nós possamos ser semelhante a ele, tá? Então, nós primeiro, no vertical, nós vamos ter revelação da pessoa de Jesus. No horizontal, nós vamos ter revelação da obra dele, da missão dele, do chamado, daquilo que ele realmente tem para nós, tá certo, queridos? Por isso, querido, nós precisamos ajudar nossos discípulos, nossos irmãos, a ter revelação de Jesus, né? A cultivar relacionamento com Jesus, tá? Vertical, mas também ter relacionamentos horizontais, tá? Com outras pessoas, através das pessoas que Deus vai estar falando conosco, através das pessoas que Deus vai poder nos servir, através das pessoas, né? Quando ele fala, se você der a um desses meus pequenininhos aqui um copo com água, você vai receber um galardão de profeta. Então, a partir do momento que você está servindo, é a maneira, né, de relacionar, através de Deus nos servir e através do relacionamento horizontal. Pessoas que são tão secas, tão fechadas, não conseguem se relacionar, ele nunca vai experimentar de fato e de verdade o verdadeiro cristianismo, tá? O verdadeiro cristianismo bíblico. Eles não vai experimentar se ele realmente não ser muito bom, se ele não for bom na área de relacionamento. Veja bem, olha só, Lucas capítulo 22, versículo 31, tá? Eu vou ler esse texto que é um texto muito chave, Jesus enfatizando sobre o relacionamento. Ele diz: Simão, Simão, eis que Satanás nos reclamou para vos peneirar como trigo. Então, meu irmão, você sabe que o trigo ele já é bem fininho, né? É um pó, soprar ele voa para todo lado, é leve. Então, Satanás, ele vai colocar as pessoas à prova, tá? Mas olha só o que Jesus disse para ele: eu, porém, roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. Tu, pois, quando te converteres, fortalece os teus irmãos. Então, parece que é interessante que quando Jesus está falando, ele está falando com Simão, ele não está falando com Pedro. Só que Jesus já havia mudado o nome dele.
Então, por que ele fala Simão? Ele já estava há muito tempo andando com Jesus, sendo evangelizado, mas é interessante que Jesus fala que ele não tinha se convertido ainda. Então, uma pessoa pode estar muito tempo na igreja, pode estar muito tempo no Life Group, ela pode estar muito tempo andando com você sem ter convertido de verdade, tá? Mas olha só que Jesus nos mostra aqui, ele diz, veja bem, Pedro, eu vou orar por você. Então, é uma responsabilidade nossa, tá bem? Orar pelas nossas ovelhas, tá? Orar pelos nossos filhos. E se você não está fazendo isso, está errado, tá bom? Nós precisamos estar orando, mas não só orar. Ele disse, eu vou orar para que a tua fé não desfaleça, para que você não venha naufragar, desanimar, para que você não venha se desinteressar pela obra de Deus, para que o amor de Cristo possa ser cada vez mais pujante dentro de você. É isso que ele está falando, tá? Então, nós devemos orar nesse sentido também. Senhor, mantenha o meu irmão com fé, mantenha ele animado, mantenha ele alegre, mantenha ele cheio do Espírito Santo, mantenha ele, Senhor, cheio da tua presença, sempre feliz, sempre alegre, sempre fervoroso. Essa vai ser a nossa oração, tá? Aí ele diz, por que ele estava orando para Pedro, né? Então, por que ele estava orando para que Pedro se convertesse? E aqui ele mesmo responde, olha, quando te converteres, fortalece os teus irmãos. Irmãos queridos, isso aqui ele nos mostra das evidências, dos sinais de quem é convertido. Ele se interessa pela vida dos seus irmãos. Ele se preocupa com a vida dos seus irmãos. Eu não estou falando irmão de sangue, se ele for convertido sim, mas irmão na fé, tá? É alguém que está realmente interessada em cuidar dos irmãos da fé, dos mais fracos, né? dos mais novos, dos discípulos. É alguém que está disposto. Por isso ele disse, um dos sinais, olha, quando você se converter, tá? Você vai fortalecer os teus irmãos. Quando se converter, você vai... E Pedro já havia 3 anos andando com Jesus. Não estava ainda convertido. Interessante. Por que Jesus chegou a essa conclusão? Porque ele ainda era mais preocupado com ele mesmo. Tá? Ele queria muito monopolizar a pessoa do Senhor Jesus. Né? Ele não sabia, ele precisava melhorar ainda mais, crescer nesta área de se relacionar com outros discípulos, tá? Ele ainda tinha assim, meio que uma disputa entre ele, João e Tiago e os outros para querer estar mais perto de Jesus e querer ocupar as melhores posições no reino de Deus, influência. Então, Jesus, isso não é atitude de uma pessoa convertida, né? A atitude de uma pessoa convertida é poder se dar mais para os outros, né? Poder realmente amar mais os outros, proteger os mais novos na fé, tá bem? Então, veja bem, querido, nós precisamos entender que relacionamento é a chave para o sucesso. Isso vale em todos os aspectos, tá? Tanto na obra, quanto no ministério, quanto na empresa onde você trabalha, na escola, tá? Na universidade, e aonde você for, se você se relacionar bem com as pessoas, quando você chega naquele lugar, as portas elas vão se abrir para você. Eu conheço pessoas que nem tinham assim tanto estudo, mas eles se deram muito bem porque sabiam se relacionar. Eu tenho um primo, ele lá no Pará, ele disse, olha, primo, estava andando com ele quando eu fui lá, dessa última vez, em Porto Trombetas,
e ele me levou no carro dele para andar, estava com um carrão poderoso, né? E ele disse, olha, primo, eu só fiz o 2º grau, eu não me formei. Mas, assim, para a glória de Jesus, Deus me deu, assim, a honra, né, o privilégio de lidar com grandes empresários, grandes negócios de milhões. Aí estava falando lá que ele, assim, fez uma venda lá de uma balsa cheia de gado e tal, e faturou, são milhões de reais e tal. Então, veja bem, ele disse, olha, só para realmente porque a bondade de Deus, né? Eu conheci pessoas que gostaram de mim, que me ajudaram, e hoje eu estou nesse negócio, fazendo negócio com pessoas assim grandes, né? No mercado. Por quê? Porque ele é muito bom de relacionamento. Eu não tenho dúvida do quanto que ele se relaciona bem com as pessoas, tá? Mas tem pessoas, irmão, que muitas vezes é cheio de dons, de talentos. Tem pessoas que realmente, sabe, você olha para ele, meu Deus, esse cidadão é top dos top. Mas quando vai ver o seu ciclo de relacionamento, suas amizades, elas são bem... deixa muito a desejar. Às vezes é uma pessoa solitária, né? Não tem muito relacionamento, não tem muitos amigos, entendeu? É uma pessoa que é muito introvertida, é muito individualista. Ele mesmo, entendeu? Então, nós podemos sim ser diferente. É esse o nosso desejo, que você tenha o DNA da visão dentro de você, tá? Do MDA, que você, sendo aqui, ou em São Paulo, ou em Santarém, onde você for, no mundo todo, alguém possa olhar para você, saber que você é um cristão, que você tem esse DNA de se relacionar, você valoriza os relacionamentos. O próprio Einstein, ele disse o seguinte: a mente que se abre a uma nova ideia jamais será do seu tamanho normal. Então, nós precisamos abrir a nossa mente para nos relacionar. Tá? Nós devemos ampliar nossos relacionamentos. Tá? Cuidar de pessoas dá trabalho. O corpo cansa, mas o coração fica sempre alegre. Então, não esqueça disso. Vou encerrar com essa frase, tá? Cuidar de pessoas dá trabalho. O corpo cansa, mas o coração se alegra. É uma verdade, irmão. Cuidar de pessoas, ter relacionamento, para mim, é um combustível. Eu gosto, eu amo demais estar junto dos irmãos, estar no meio do povo, sentindo o cheiro da ovelha, tendo comunhão com o outro, conversando, batendo papo, contando histórias, ouvindo piadas, né? E eu não sou bom de piada, não, mas eu me arrisco a contar algumas piadas de vez em quando, né? Tem gente que é muito melhor do que eu de piada, mas eu gosto, porque eu gosto de estar no meio dos irmãos e eu vou aprendendo com eles também, tá? Vou aprendendo com vocês também, tá? Muito, muito obrigado. Nós temos ainda aí alguns minutos. Eu quero abrir para algum tipo de testemunho ou comentário que você queira fazer. Se tem alguém, pode levantar a mão aí, pode falar. Pastor, estão me ouvindo? Eu creio muito nessa palavra. Estou te ouvindo. Amém. Eu vejo, Amém, assim, grandemente o poder de Deus na prática, né? Usando os relacionamentos. Eu ouvi uma frase uma vez que diz o seguinte: quando Deus quer nos abençoar, Ele não nos dá coisas, e Ele nos dá pessoas. E eu acho isso maravilhoso. Sim, é verdade. O fruto das nossas bênçãos são outras pessoas que nos dão, né? Então, a gente tem que cuidar de cada alma que está próxima da gente. Por mais que pareça que não terá proveito nenhum investimento naquela pessoa. Mas depois a gente vê que realmente Deus cuida, assim, nos detalhes. Verdade. Amém. Muito, muito bom comentário, Gilvan. Muito bom mesmo. Parabéns. É isso mesmo, sabe, gente? O Gilvan
sempre tem um coração tão humilde, sempre recebe palavra, ele tem assim, um discernimento muito, muito lindo. Mais alguém gostaria de comentar? Do Einstein, né? A mente que se abre a uma nova ideia jamais será do seu tamanho normal. É uma frase poderosa, né? Temos que abrir sempre nossa mente, renovar nossa mente, né? Sempre. A gente sempre cresce, né? Jamais vamos ser a mesma coisa quando nós abrimos nossa mente, né, para coisas novas, né? Ok, queridos, então estamos finalizando hoje, tá bom? Deus apoie a sua vida, a sua família, tá? Estamos aí na quarentena, vamos respeitar a quarentena, apesar que eu estou sentindo falta de vários aqui, principalmente os meus discípulos, tá? Que não estão aqui. E não tem nada a ver com quarentena, porque no online, né? No online não precisa sair de casa. Mas tudo bem, a gente sabe, deve ter acontecido alguma coisa, talvez alguém que está doente, né? Não sei. Mas glória a Deus, Deus abençoe você, parabéns, até a próxima semana, até domingo, se Deus quiser, tá bom? Domingo, queridos, ainda não vamos ter o GD, tá? Vamos esperar passar mais aí a pandemia, tá bom? Não vamos fazer nesse domingo, tá bom? Apesar de que nós já vamos estar recebendo o prédio na sexta-feira, mas eu queria fazer um dia D para ir pintar, arrumar, mas nós vamos vamos pular esse GD, tá bom? Por causa da pandemia, não queremos que ninguém se arrisque, tá?